Maeda, você há alguns anos é filiado a um partido político, por algumas vezes se candidatou a vereador na cidade de Campinas. É alguém ativo dentro da política da nossa cidade, inclusive com algumas atribuições. Mas como cristão e discípulo de Jesus, como é que você descobriu essa vontade de participar ativamente do processo político, seja na nossa cidade ou até, quem sabe, dentro do processo do nosso país? Daniel, eu digo que a minha vida, a minha conversão, a vinda para a igreja, a verdadeira palavra de Cristo, né, está intimamente ligado com um pouco da minha história de vida. A nossa família, mesmo toda a família vindo de uma origem bem humilde, nós sempre tivemos a crença de que nós temos que estar ajudando o próximo. Então, todas as pessoas da nossa família sempre foram envolvidas em diversas causas, desde criança, desde a adolescência. Então, surge um determinado momento na minha vida de que a Igreja Presbiteriana do Parque Industrial, onde nós estamos gravando aqui, realiza um evento, já quase mais de uma década, o Dia da Comunidade, e convida para vir como presidente da Associação de Moradores do Bairro. Eu já tinha participado de outras atividades sindicais, atividades estudantis, tudo mais, e estava presidente da Associação de Moradores do Bairro. Então, eu venho para ajudar, e quando eu vi, eu já estava congregando na igreja, já era membro da igreja, a família já estava seguindo. Então, me encontrei, porque a Igreja de Cristo segue a verdadeira orientação dele, que é amar ao próximo, né? Então, e o propósito da política, do político, e a gente tem que entender de que o político não é aquele que se candidata somente, né? O ser político é aquela pessoa que está ali para servir o próximo. E essa é a função do crente, nós estamos servindo ao próximo. Então eu vejo uma correlação muito próxima, que todo ser humano, todo homem é eminentemente social. Isso aí já é filosófico. Se o homem é eminentemente social, e se a função do crente, do cristão, é servir ao próximo, então intimamente todos somos seres políticos. E você, nesse processo de envolvimento com a política, você descobriu que um cristão na política ele é uma necessidade, uma vocação ou um chamado de Deus? Eu diria que é um misto de tudo. É um chamado, porque o nosso propósito é servir. O propósito do cristão é servir. Tem que ter a vocação, pois nem todos têm entendimento de que nós temos esse chamado, mas tem que ter o propósito. Se nós tivermos um entendimento que por que nós estamos aqui, nós fomos salvos pelo sangue na cruz de Cristo. Nós não estamos aqui para procurar uma salvação, nós já fomos salvos. Se aquele que lavou os pés dos apóstolos, aquele que se colocou, aquele que serviu a todos aqueles que eram desprezados na sociedade, e que hoje há uma correlação de pessoas, de discriminações, seja por gênero, seja por condição social, política, são discriminadas na sociedade. Então, existe essa necessidade do cristão estar se envolvendo. E a gente tem percebido um crescimento no engajamento de cristãos na política, seja para debater ou até para realmente se envolver dentro do processo. Você entende, de tudo aquilo que você está falando, que os cristãos precisam ser engajados politicamente? Nós devemos ter interesse pela vida política do país? É algo que nós, como cristãos, devemos se envolver? Existe uma máxima, né, que a gente fala, né, política e religião não se discute, futebol não discute. Futebol eu nem vou discutir porque o Guarani é o melhor time do mundo, né, então não vou nem discutir, né, mas política e religião é algo muito mais polêmico. Porém, a partir do momento que as pessoas se omitem, acho que discutir religião, até é um termo meio assim, o termo discutir religião, discutir política, agora debater sobre política é uma necessidade. Quando dentro da nossa casa a gente debate sobre uma necessidade, uma prioridade A ou B da família, quando a gente na escola, quando a gente, ou em qualquer ambiente profissional, qualquer debate que a gente tenha, não deixa de ser um debate político. O cristão tem que estar se envolvendo porque a sociedade
ela tem essa necessidade, a cada vez mais que a modernidade, a contemporaneidade vem chegando, há uma distorção imensa de valores da sociedade. Então, aquilo que não deveria ser visto como normal está se tornando normal, ou até ultrapassado você querer discutir isso, algum determinados temas. E a partir do momento que a gente se omitir e se envolver na política, essa distorção de valores vai cada vez mais aumentar. Não significa que nós vamos impor, porque nós temos que ter uma distinção muito clara entre Estado e Igreja. A partir do momento que o cristão quiser impor a Igreja como Estado, então nós estamos, principalmente nós que somos de origem protestante, estamos indo na contramão da história da nossa origem. E é claro, né, que se a gente não entrar e não participar desses debates, outras pessoas irão debater por nós. Então a gente precisa levar também a visão do cristão para dentro da política. Exatamente. A nossa omissão vai significar a participação daqueles que nós não concordamos. Exatamente. Mas a nossa participação, a nossa omissão não pode ocorrer. A nossa participação deve ocorrer, mas a nossa imposição de valores deve ser com o respeito no debate das ideias, não através da imposição pela força ou por ações assim de forma ilegal, eu diria.